quero convidá-los a uma leitura que está no segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 12. Segundo Samuel, capítulo de número 12. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, ela cresceu com ele, com seus filhos, ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Mas certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. E em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é este homem, disse Natã a Davi. E continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungirei de Israel, o livrei das mãos de Saul, dei-lhe a casa e as mulheres de seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. E por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. E assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos, e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez as escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel, e em plena luz do dia. E então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, e você não. Queridos e amados irmãos, 2 nomes se encontram definitivamente ligados a Davi. Quando falamos na história de Davi, é quase que impossível não lembrar esses 2 nomes. Um desses nomes é Batseba. Golias, todos vocês sabem, era um gigante horroroso, um homem cruel, vil. Mas Batseba é uma mulher bonita, sedutora. Enquanto Golias era malvado, era tirânico, Batseba é uma pobre vítima sem culpa. E apesar das diferenças na aparência desses 2 personagens, apesar das diferenças no caráter e no espírito desses 2 personagens, existe uma grande semelhança em relação a estes personagens e a pessoa de Davi. E a semelhança é que ambos esses 2 levam Davi a um campo de provas, um lugar de encontro, um lugar
onde o coração de Davi se revela. E ambos entram na história e na vida de Davi em extremos opostos. Golias aparece na vida de Davi quando ele ainda é jovem. É um jovem pastor de ovelhas, um garoto desconhecido, um garoto inexperiente. Mas Batseba entra na vida de Davi quando ele já é maduro, quando Davi está no auge da sua vida, quando Davi já tinha passado por muitas, inúmeras, várias provações e havia superado, saído bem nestas provações. Então, estas duas situações na vida de Davi nos revelam dois homens diferentes. Com Davi, com Golias, um homem de oração. Um homem que se impressionava mais com o Deus invisível do que com um gigante visível. Mas com Batseba, a história é mais complexa. Parece-nos que Davi, que já não era mais jovem, nem inexperiente, nem inocente, aquele Davi que já havia enfrentado inúmeras batalhas, experimentado em fracassos e vitórias, sua vida agora, no momento em que ele se encontra, estava recheada, carregada, misturada de complexidades, entrelaçada com culpa e com graça. E a história nos diz que era a primavera, era o tempo em que o exército saía para as batalhas, e o exército de Davi também sai, como de costume, e vai travar estas batalhas e trazer para o reino os despojos. Mas a Bíblia diz claramente que mesmo sendo um tempo que os reis saíam para guerras, porque não eram guerras muito violentas, não eram guerras muito assustadoras, a Bíblia diz que Davi não saiu. Davi ficou no palácio. Afinal de contas, irmãos, ele era Davi. As coisas estavam já consolidadas. Davi não precisava mais sair em batalhas para provar coisa alguma. Ele já estava bem estabelecido. E ademais, essas batalhas nem eram tão importantes que merecessem a sua larga experiência. Mas o fato de Davi não sair para a batalha, a sua ausência lá no campo de batalha, que era algo que havia permeado toda a sua vida, ela começa a nos deixar uma sombra. Uma sombra. Seria esta atitude do rei um sintoma de uma anemia na sua alma. Ele estaria recuando daquela sua vida vigorosa de oração, daquela sua vida desafiadora da fé em Deus, que enfrentava nos campos de batalha. Mas logo nós vamos ver a resposta a isso. O certo é que Davi não saiu. E numa tarde, depois de uma siesta, Davi se levanta, começa a andar pelo terraço do seu palácio, e de lá ele contempla os jardins das casas vizinhas, e ele vê uma mulher linda, sedutora, se banhando, e ele então manda chamá-la. Os seus servos atrasam, ele pega essa mulher, leva para o seu leito, e depois descarta ela, diz: pode ir embora, você já serviu aos propósitos que eu queria, pode ir embora. E o nome dessa mulher
é Batseba. Batseba era uma mulher casada. E ela era casada com um homem chamado Urias, um dos soldados de Davi. E Urias estava fora. Ele estava lutando as batalhas do rei. Ele estava lutando pelo rei. E aí, meus amados, passa-se um mês aproximadamente. E aí Batseba manda um aviso para Davi. E ela diz assim: eu estou grávida. E Davi recebe aquela notícia. Eu imagino qualquer um de nós na situação de Davi. Íamos começar a arrancar os cabelos. Mas Davi não, irmãos. Davi é bom em resolver problemas. Ele é bom nisso. E ele resolve esse problema rapidamente. Ele tem uma brilhante ideia. E o que ele faz? Ele manda uma mensagem para o campo de batalha e diz: olha, manda trazer Urias. Chama Urias. Urias chega e ele diz: estou lhe dando um mês de folga. Me traga as notícias do campo de batalha. E você pode ficar um mês por aqui, depois você volta. Esperando que com esta medida este homem, Urias, se tornasse de direito o responsável por aquela gravidez. Ele só não contava com uma coisa, irmãos. O que ele não contava é que Urias era um homem leal. Um homem de índole, um homem de caráter. E ele diz para o rei: eu não posso. Como é que eu posso ir para o meu leito, estar com a minha esposa, enquanto os meus colegas estão dormindo numa barraca no chão, e enfrentando o inimigo? Eu não posso. Eu não posso. E Davi insiste por algumas vezes, não consegue quebrar aquela blindagem de hombridade que havia naquele homem, de integridade que havia nele, de solidariedade que havia nele. E aí ele, então, tem uma nova ideia. Ele manda Urias de volta para o campo de batalha, mas agora manda ele com uma carta. Escreve uma carta, sela com o seu anel, dá na mão do Urias e diz: entrega para o general Joabe. E dentro daquela carta, irmãos, estava escrito a sentença de morte de Urias. Ele mesmo leva. E você imagina que ele chega lá, vai à tenda do general Joabe e diz: o rei mandou esta carta. Joabe abre na frente de Urias, olha o teor da carta, começa a ler, olha para Urias, olha para a carta, fecha e diz: muito obrigado. E a ordem era colocar Urias na frente de batalha, onde certamente ele pudesse ser morto. E Joabe, se um dia você quiser saber quem é Joabe, leia a história de Joabe. Joabe era o homem ideal para isso. Ele tinha prazer nesse tipo de intriga. E ele imediatamente no dia seguinte cumpre a ordem do rei, bota Urias num campo de batalha mais difícil, e quando o inimigo ataca, eles recuam. Urias então fica solitário no campo de batalha, e ele é morto. E então, o Joabe manda a mensagem para Davi, e a mensagem chega para Davi e diz: Urias está morto. Então Davi espera passar-se os dias de luto pela morte de Urias, então ele casa-se com Batseba, e ufa! Problema resolvido. Aleluia. Pensei que não ia conseguir. Mas quando eu começo a ler essa história e falar deste Davi, a gente sabe, a primeira coisa que pensa quando a gente lê isto é: quem é esse cara? Este não é o Davi. Este não é o Davi.
aquele Davi de oração, aquele Davi de que confiava em Deus, aquele Davi que nunca saiu para uma batalha sem pedir a orientação de Deus, a confirmação de Deus. O que aconteceu com aquele Davi? Quem é esse estranho Davi? Que por causa de um capricho sensual se torna agora um assassino. Como é que isto pode acontecer na vida de alguém? Como é que alguém pode se transformar desta forma? Como acontece esse tipo de pecado? E a resposta é a seguinte, irmãos: como a maioria dos pecados, sorrateiramente, desimpedidamente. Mas o narrador, ele nos dá uma dica do que é que está acontecendo com esse Davi. Aquele que escreveu a história, ele nos sutilmente dá uma dica. Quando ele começa a repetir algumas vezes um verbo na sua narrativa. E o verbo é mandar. Ele repete este verbo dentro desse contexto algumas vezes. E este verbo trata-se de um exercício impessoal do poder. E à medida que a gente acompanha, segue a trajetória do uso do verbo mandar feito pelo escritor, nós vamos perceber o que está acontecendo. Nós vamos ver um Davi diferente. E a história inicia-se com a frase: Davi mandou Joabe para a batalha. Joabe, vá para a batalha. O senhor não vai? Não, não vou. Estou mandando você. Sou o rei. Me obedeça. Depois, quando ele vê a mulher, ele manda que alguém procure saber quem é aquela mulher. Depois fica muito mais intenso quando Davi manda trazer a mulher e deita-se com ela. E estes mandos de Davi se constituem neste exercício insensível de poder. E isso fica mais evidente quando Davi mandou mensagem a Joabe e diz: me mande Urias. Mas o Urias está aqui, eu preciso dele. Ele é um soldado importante. Eu estou mandando trazer Urias. Sou o rei. E depois de ter encoberto todos os seus erros, Davi manda que se traga Batseba para o palácio. E aí ele casa-se com ela. Mas há duas ocorrências do verbo que nos mostra que Davi nem sempre estava no controle. Primeiro, é quando Batseba manda um recado para Davi. Aí não é ele que manda, é ela. E diz assim: estou grávida. A segunda é quando Joabe manda a notícia para Davi e diz assim: Urias morreu, como o senhor queria. Mas nessas duas as situações, amados e queridos irmãos, nós vemos que Davi não estava no controle. Ele não estava no controle do ventre fértil de Batseba. E nem podia agora estar no controle da carta na manga que Joabe tinha agora. Porque quando Joabe manda dizer para ele: Urias está morto, ele está dizendo: sabe aquela carta que você me mandou para matar Urias? Está aqui, ó. Talvez um dia eu precise dela, só para você saber que você não está no controle. Mas o mais importante e decisivo mandar nesta história não está em Davi, não está em Batseba, não está em Joabe, mas está em alguém muito mais soberano, alguém muito mais poderoso, que agora entra em cena na história. E a Bíblia diz: e o Senhor mandou Natã ir falar com Davi.
Ele sim é soberano. Ele sim manda. E agora Deus entrou na história para dar um fim aos mandos e desmandos de Davi. Agora ele envia o profeta para dizer: Davi, tem alguém que manda acima de você. Tem alguém que está no controle de todas as coisas. Tem alguém que ainda é soberano. Irmãos, essa é a história que se repete. É certo que ela se repete com variantes ao longo dos séculos. Esta aqui é a história do pecado. E toda a história do pecado começa com a vontade de nós sermos Deus. Toda a história do pecado começa com o fato de nós querermos assumir o controle. Nós geralmente, de uma maneira muito simples, dizemos que o pecado de Adão foi a desobediência. A desobediência foi a consequência do pecado. Ele desobedeceu porque alguma coisa o levou a desobedecer. E sabe o que levou ele a desobedecer? Foi que o diabo disse assim: se você comer deste fruto, vocês serão iguais a Deus. Vocês vão conhecer como Deus conhece. Olha o poder que vocês vão ter. Olha o poder que está disponível. Basta comer essa fruta. Por isso que quando o apóstolo Paulo escreve sobre Jesus, ele diz: mesmo existindo na forma de Deus, ele não teve por usurpação, ele não desejou ser igual a Deus. E o diabo tentou. Você não é o filho de Deus? Manda que as pedras se transformem em pães. Então, meus amados irmãos, é a vontade de nós assumirmos o controle das nossas vidas. É aí que a coisa começa a estreitar. E o pior é quando nós não só assumimos o controle da nossa vida, mas começamos a assumir o controle da vida de outras pessoas. Davi sentou-se no trono, ele era o rei, ele mandava, ele desmandava, quem estava no comando era ele. E é a mesma coisa com a nossa história. Os detalhes dos nossos pecados às vezes não são exatamente iguais, não correspondem exatamente iguais aos de Davi, mas o começo é este. Mas a história vira, e eu chamo essa virada de virada evangélica. A história vira, irmãos, dá uma verdadeira virada quando o pastor Natan chega no palácio. Pastor, o senhor está aqui hoje? Vim. Hoje eu vim pregar um sermão para você. Está bom, então chame os guardas. Não, hoje é só eu e você. Manda sair todo mundo. O senhor vai pregar só para mim, só para você. Que privilégio. É. Natan aparece. E então começa a pregar um sermão para Davi. E Davi vai ouvindo aquele sermão. E no sermão, ele começa fazendo uma ilustração no sermão. Diz: Davi, tinha lá um homem, e eu li a história para vocês, da cordeirinha. O outro tinha bastante e tal. Chegou um amigo, ele vai lá, mata a cordeirinha. E ele vai contando a história. Irmãos, e olha que coisa interessante. Porque à medida que a história se desenrola, pastor Bittencourt, o Davi começa a se indignar. Ele começa a ouvir a história daquele homem, da sua maldade. Começa a olhar aquele homem que usurpa da ovelhinha do pobre. E ele vai se enfurecendo, ele vai se enchendo de ira, ele vai se enchendo de arrogância contra aquele homem. E imagine que se eu estivesse lá também ia me indignar. Mas só de ler aqui a gente já fica meio indignado. Mas que camarada
terrível. Como é que pode existir alguém tão insensível, alguém tão cruel assim, que pode tomar a única ovelha de um homem pobre, mata ela, serve ao seu convidado? E Davi, então, absorvido por aquela história, ele fica indignado com aquela maldade, e em determinado momento, irmãos, ele não aguenta mais. Eu gosto de imaginar que o Davi pulou do trono, pulou da cadeira. Para! Onde está esse homem? Eu vou dizer uma coisa a você: este homem não merece morrer, não merece mais viver. Este homem tem que morrer. Este homem, além de morrer, vai ter que pagar 4 vezes mais o valor da cordeirinha que ele tomou. Mas Davi, você não está sendo muito cruel? Não, que é isso, você não é bom demais. Este miserável, este verme, este ser desprezível, tem que morrer, profeta. E aí acontece a virada. O profeta aponta o dedo e diz: mas este homem é você, Davi. Este homem é você. Oh, amados e queridos irmãos, Deus me mandou aqui nesta noite para dizer: você é este homem. Você é esta mulher. Esta história não é sobre a vida de ninguém. Essa é a sua história. Essa é a minha história. Essa é a nossa história. Este homem, esta mulher, somos nós. Sabe por quê, irmãos? O Evangelho de Jesus Cristo nunca é sobre outra pessoa. O Evangelho sobre Jesus Cristo é sobre mim, é sobre você, é sobre o que nós somos, é sobre o que nós fazemos. O Evangelho não é uma verdade genérica, irmãos. Evangelho é uma verdade específica. Eu sei que às vezes nós vimos ao culto e quando sai aquela palavra dura como está sendo agora, a gente já pensa em alguém e diz: a Maria tinha que estar aqui hoje, esta era para ela. Não, a mensagem é para você. Deus hoje está falando com você. Evangelho não é comentário sobre ideias, ou sobre cultura, ou sobre condições. Evangelho é sobre pessoas de verdade. Evangelho, irmão, é sobre dor de verdade. Evangelho é sobre problema de verdade. Evangelho é sobre pecado de verdade. É sobre eu, é sobre você, é sobre aquilo que nós fazemos ou fizemos, é sobre o que eu ainda estou fazendo. E Deus veio para nos dizer nesta noite: este homem, esta mulher, é você. Aleluia. Irmão, a coisa mais fácil que tem é nós nos indignarmos com os atos dos outros. Basta um irmão pecar, e às vezes nem precisa ser o famoso pecadão, que a gente já fica indignado. Como? Aquele irmãozinho tão bonzinho, tão cheio de línguas estranhas e retetés, de oração que ia no monte, você fica indignado. E nós, como Davi, irmãos, emitimos as nossas sentenças e os nossos juízos. Sabe por quê? Porque está nos faltando o verdadeiro evangelho no coração. E muitas vezes nós estamos fazendo como Davi estava fazendo, ouvindo o seu pastor pregar um sermão sobre outra pessoa e se indignando com o pecado de outra pessoa, em vez de olhar para si mesmo. E sabe o que faz isso, irmãos? A religião que está em nossos corações. Mas nesta noite, Deus vai colocar evangelho no teu coração.
Chega de religião, chega de sentimentos religiosos. Nós precisamos do evangelho puro de Jesus Cristo, que nos faz nos arrependermos. Não há arrependimento sem evangelho. Glória a Deus. Não. A religião é a religião do bate-papo, sem consequências. A religião é a religião dos espetáculos televisivos tão comuns nos nossos dias. É a religião do julgamento moral do outro, da autojustificação, porque o dedo para apontar é fácil para os outros. Quando ele vai ser apontado para nós, vem a autojustificação. Não, mas não é bem assim, sabe? Lembra quando Jesus foi levado diante dele uma mulher, pega em flagrante, num ato de adultério, e levaram para Jesus. E disseram à mulher, ó, nós pegamos ela no ato. Que não tem escapatória. E a lei diz que tem que apedrejar. O que é que o senhor diz? Ele diz, olha, se a lei diz que tem que apedrejar, então que apedreje, mas vamos fazer o seguinte, quem não tiver pecado, atire a pedra. Atire a pedra. Sabe o que eu costumo dizer, irmãos, que Jesus virou naquele dia, Artezinho? Ele virou um grande espelho. Ele virou um grande espelho no meio daquela multidão. E todo mundo se olhou no espelho. Irmão, sabe o que está faltando para a igreja do Senhor Jesus Cristo nos dias de hoje? Olhar para o espelho. O apóstolo Tiago fala sobre isso, ele diz, olha, se um homem olhar no espelho, ele vê como é que ele é. Mas se ele se ausenta do espelho e ele não olha mais, passa-se o tempo, ele não sabe mais nem como ele é, nem como ele está. E quando o apóstolo Tiago fala sobre isso, ele está dizendo que o espelho é a palavra de Deus. Você só terá uma real visão de quem você é quando você mergulha na palavra de Deus. Quando você está olhando para a palavra, ela está te revelando. Mas quando nós desprezamos a palavra, nós perdemos a noção de quem nós somos. Começamos a nos achar bonzinhos. E isso é sentimento religioso. A religião faz você ter dois sentimentos que Davi teve aqui. Que é a pena e o julgamento. Davi sentiu pena do homem. E por que eu digo que é sentimento religioso? Porque quando você sente pena de alguém, é porque você acha que você é melhor que ele. Você acha que você é melhor que ele. Jesus falou que o publicano subiu para a oração e o fariseu subiu também. E o fariseu ficou num lugar mais alto, enquanto o publicano ficou lá embaixo. E o fariseu começava a orar e disse, Senhor, eu te dou graças. Oh Deus, como eu te agradeço. Eu sabe que eu te agradeço, Deus? Porque o Senhor não me fez que nem aquele pecador aqui, que nem aquele miserável. Porque eu sou melhor do que ele. Isto é religiosidade. O Evangelho não diz para você se considerar melhor do que ninguém. Sabe o que o Evangelho diz? Considere o seu irmão superior a você. Aleluia. Isso é Evangelho. E julgamento. Porque quando você julga alguém, é porque você também acha que é melhor do que ele, a ponto de julgá-lo. Porque se você se achar pior do que ele, você não vai julgá-lo. Então, meus amados e queridos irmãos, a religião acusa e condena. E a cada palavra do sermão de Natã, Davi vai se tornando cada vez mais religioso. Pena, julgamento, sentimentos religiosos que fazem com que vão tomando o coração de Davi e vão tornando aquele Davi naquele homem inflexível. Mas sabe qual é a vantagem, irmãos? Sabe qual é a bênção desta história?
é que nessa história tem um pregador. Nessa história tem um pastor, um homem de Deus. Alguém que ainda estava disposto a levar a palavra. Alguém que ainda estava disposto para trazer Deus ao centro da história. Alguém que queria que a situação mudasse. E esta é a arte de pregar. Esta é a arte de pregar. A arte de pregar é superar as nossas defesas na terceira pessoa. Porque a primeira vez que Davi fala, ele fala na terceira pessoa. Mate esse homem. Mas a arte de pregar é fazer com que nós superemos essa defesa da terceira pessoa. É nos levar a um reconhecimento na segunda pessoa, quando o pregador diz, você é este homem. E por último, é permitir uma resposta na primeira pessoa. É quando Davi diz, eu pequei contra Deus. Davi, agora, ele está no enfoque evangélico. E por que ele está nesse enfoque evangélico? Porque agora ele se concentra em Deus. Porque agora ele pulou do trono indignado, mas quando confrontado com a mensagem do evangelho, que diz que não é para você olhar para o irmão do lado, nem para a irmã do lado, mas que nesta noite você tem que olhar para você e dizer, sou eu. É comigo que Deus está falando, porque quando você entende que Deus está falando com você, o passo seguinte é fazer como Davi fez. Ele caiu de joelhos e rasgou o seu coração e disse, eu pequei contra o Senhor. Amados, sabe por que não há mais arrependimentos? Porque o evangelho se enfraqueceu. O evangelho que nós vivemos é um evangelho de água com açúcar, misturado com um monte de coisa. É gostoso de ouvir, mas não sustenta, não alimenta, não produz vida, não leva para o céu. E nós estamos precisando de uma geração nova que se levante para proclamar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, que bote Deus no centro da mensagem e que nos coloque no nosso lugar como pecadores que somos. E se você tinha dúvida disso, eu quero te dar uma resposta bem negativa. Você ainda é pecador. Santo, só Deus, viu? Só Deus. Davi, agora, está numa posição diferente. Ele deixa de lado aquelas abrangências gerais da sua religiosidade. Ele deixa de lado, por exemplo, a mania de dar palpite na vida dos outros. Você vai perceber, irmão, que você está realmente convertido, que você realmente está no caminho, quando você parar de dar muito palpite na vida dos outros e começar a olhar para a sua vida. Aí você vai dizer, eu estou crente. Estou começando a ficar crente, mas enquanto a vida do seu irmão for mais importante para você do que a sua própria vida, você está no barco da religiosidade, mas Deus quer te trazer para o evangelho. Não importa se o irmão é bom ou ruim, ele pode ser péssimo. O que importa é que você entenda que você é pecador que nem ele. Você não pode se sentir maior do que o seu irmão. Você não pode se sentir melhor do que o irmão. Você pode até olhar para você, mas espera aí, eu tenho dom de profecia, eu falo em língua meia hora, eu vou no monte, e tem muita gente que faz essas coisas e acha que é melhor do que os outros. Se você faz isso para se sentir melhor, sabe o que Jesus diz? Tudo aquilo que você faz para ser visto pelos homens perde o seu valor. Perde o seu valor.
Irmão, isso é tão profundo. Porque até às vezes uma manifestação de espiritualidade não é manifestação de espiritualidade. É, na verdade, eu quero que as pessoas vejam que eu sou mais espiritual. Né? E eu preguei sobre isso esses dias no Ferreira lá. Minha irmã ficou brava comigo, que ela é do Reteté. E eu preguei sobre Corinto, que era uma igreja do Reteté. Isso que é uma igreja do Reteté, era Corinto. Eles falavam em língua o culto todo, do começo ao fim. E o apóstolo Paulo diz, não, peraí, vai meio devagar. A Bíblia diz que não faltava nenhum dom para eles. Mas sabe o que Paulo diz dessa igreja do Reteté? Vocês são carnais. Isso mesmo. Amados e queridos irmãos, você precisa entender que você é uma pessoa com problemas. Você precisa sair daqui nesta noite convicto de que você é uma pessoa que precisa da ajuda. Que você é um ser humano, um pecador, que não pode viver sem Deus e sem a sua graça. Se você sair daqui nesta noite, eu vou para casa feliz, porque você entendeu a mensagem, e não só entendeu, mas assimilou ela no seu coração. Davi, agora, ele não está indignado com ninguém, ele está indignado com ele mesmo. Irmão, o dia que você se olhar no espelho de verdade, for sincero diante do espelho, você vai se assustar com quem você é. Com quem você é, com o que você faz. E olha, você vai se assustar tanto que você vai descobrir que aquele traste, aquela peça ruim lá que canta do seu lado, que você detesta ela, é melhor que você. É melhor do que você. E aí o Davi caiu, irmãos. E ele diz, eu pequei contra o Senhor. Há uma mensagem nos nossos dias, que isto não é coisa para crente. Crente não pode se considerar um verme. Crente não pode se considerar uma coisa ruim. Se alguns deles estivessem aqui nesta noite, certamente censurariam esta pregação. Crente é filho de Deus. Crente é isso. Crente é o Todo-Poderoso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou filho do rei. E é uma mensagem de triunfo, de triunfo. E isto enche o teu ego. E você acha que é alguma coisa. É verdade. Você começa a achar que você é alguma coisa. Ó, não chega perto de mim, hein? Sexta-feira passada, eu ia sair de casa para o culto. Quando eu cheguei no carro, 2 garotos me abordaram com a arma e levaram o meu carro. E eu pude dizer, que é isso, Deus? Eu estava indo para a igreja. Fica parecendo aquele rapaz do caminho de Jericó, né? Ele tinha descido do culto de Jerusalém, estava indo para a casa dele, certamente fez as suas devoções religiosas, pagou o seu dízimo, adorou a Deus. Agora ele desce no caminho, um bandido pega ele, dá-lhe uma sova, quase mata. E ele podia dizer, que é isso? Nós não temos imunidade, irmãos. Não temos. Nós não somos essa pessoa que esse evangelho açucarado está pregando. Deus me trouxe aqui nesta noite para colocar você no seu lugar. No seu lugar é este. Este homem sou eu. Glória a Deus. Glória. Para você não esquecer essa frase, você vai lembrar da música do Roberto Carlos. Esse cara sou eu. Então, essa expressão é uma expressão latim,
Felix culpa, uma expressão geralmente atribuída a Santo Agostinho. E ela é uma expressão que você precisa entender, porque Felix culpa significa feliz pecado. E aí o negócio não bate. Feliz pecado. E por que Agostinho disse essa frase, feliz pecado? Sabe por quê, irmãos? Porque, amados e queridos irmãos, quando eu reconheço o meu pecado, quando eu confesso o meu pecado, quando eu rasgo o meu coração e não as minhas vestes, quando a coisa é lá dentro, não é por fora. É isso que o profeta está dizendo. Deus não quer mais rituais externos. Ele quer corações rasgados verdadeiramente na sua presença. E quando você rasga o seu coração, a graça de Deus é sobre a sua vida. Você vai experimentar o poder da graça do Senhor Jesus. Sabe qual é a nossa tarefa prioritária na vida cristã? Talvez você se choque com isso. Mas a nossa tarefa prioritária na vida cristã, irmãos, é reconhecer que somos pecadores. Porque nós já estamos perdendo isso. Nós já estamos achando que nós não somos. Estamos achando que nós não somos. A sua tarefa como crente é reconhecer que você é um pecador e precisa da graça de Deus. Mas é complicado, irmão. Encarar os nossos pecados é a última coisa que a gente quer. Sabe por quê? Porque encarar os nossos pecados vai nos tirar do trono e vai nos colocar de joelhos. Encarar os nossos pecados é nos tirar da condição de deuses. E nós temos medo de sair da condição de deuses, porque não sabemos o que seremos se não estivermos no controle. Já viu o motorista quando ele está no carro do outro e ele não está no volante? Ele segura aqui, né? Ele não dorme. Ele não está no controle. É complicado quando você não está no controle. E por causa disso, nós não queremos largar o controle. Então, meus amados irmãos, você precisa deixar que a verdadeira pessoa que deve estar no controle esteja. E esta é Deus. O trono é dele. Não era de Davi. Davi esqueceu que o trono era de Deus. Ele só estava sentado no trono porque Deus o colocou lá. E quando Deus lhe colocar no trono, você sente nele e diga: o trono é de Deus. O lugar é dele. Ele me colocou aqui, mas é ele que está no controle. Deus sempre está no controle. Ele é o soberano. Ele é que controla todas as coisas. O lugar é dele, a honra é dele. O evangelho de hoje tirou Deus do trono, tirou Deus do cenário, tirou Cristo. Os homens estão mais famosos do que Jesus. Irmãos, esses dias eu vi na televisão lá o cara bravo, falando que é isso, se você ligar aqui, eu não proferi uma palavra, ia acontecer na sua vida, eu não vou pregar mais esse evangelho. Jesus Cristo é quem faz, e ele que fica famoso. Jesus Cristo cura, mas é ele que fica famoso. E você sabe que é Jesus Cristo que cura, mas na hora que está doente, vai lá, no homem do chapelão. Amados e queridos irmãos, Deus não está limitado a chapéu, a água benta, a rosa, a sal, ou a monte, ou a templo. Deus está fora de tudo isto. Ele está em todo lugar. Ele é o Senhor do universo.
essa história de igreja e de monte, que tem uma disputa, né? Tem os crentes da igreja e tem os crentes do monte. Eu digo, Jesus já resolveu essa questão lá atrás. Ele disse para a mulher samaritana, nem no templo, nem no monte. Se você estiver na sua casa, dobre os seus joelhos, compareça à presença de Deus, Ele está lá. Se você estiver no carro, Deus está lá. Se você estiver na universidade, Deus está lá. Onde você estiver, Deus está com você. Deus não é limitado. E Ele estava na sala real naquele dia, quando Davi caiu de joelhos. E observou agora os seus pecados. Sabe o que falta para nós, irmãos? Vasculharmos a nossa alma e buscarmos os nossos pecados. E aí nos cairmos de joelho e alcançarmos e sentirmos a maravilhosa graça de Deus. Irmão, eu vou dizer para você, você pode até dizer, pastor, é difícil, é duro confrontar-me com os meus pecados. É duro, vai doer. Mas, irmão, você não sabe o que é sentir a graça de Deus. Quando você fizer isso, seu coração pode se despedaçar. Você pode olhar para o espelho e encontrar um cara horrível, que você detesta, e pode até querer dizer, não é possível que eu seja esse cara. Mas quando você reconhecer, a graça de Deus vai te invadir. E você vai sentir algo muito mais especial do que isso. Amados e queridos irmãos, não podemos fugir disso. E esta é a condição que Natan focaliza no seu sermão. O Deus que estava colocado fora, nos fundos, agora é trazido para frente. Quanto menos Davi, mais Deus. Quanto menos Levi, mais Deus. Quanto menos Bittencourt, mais Deus. Quanto menos Arthur, mais Deus. Glória a Deus. E nós queremos mais de Deus e menos de nós. Saia de cenário, dê um lugar para quem de direito. Deixa Deus entrar no cenário, deixa Ele ser o centro, deixa Ele ser tudo. E aí, irmãos, quando Natan fala com Davi e deixa a sala do trono e vai embora, Davi agora recuperado no seu senso da presença de Deus, ele então escreve uma canção, ele escreve um salmo que você conhece muito bem, que é o Salmo 51. E entre muitas coisas que ele diz no salmo, ele diz, tem misericórdia de mim. Sabe o que é isso, pastor Bittencourt? É um coração se rasgando, se rompendo, de um pecador miserável, que agora se sente um verme, que agora se sente indigno, e ele rasga o coração e diz, Deus, eu sou esse cara, eu não presto, eu sou indigno, eu não mereço a tua presença, eu não mereço os teus dons, eu não mereço a posição que o Senhor tem me colocado, eu não mereço nem abrir a minha boca para falar de ti, mas tem misericórdia de mim, lava-me de toda a minha culpa, pois eu reconheço as minhas transgressões, porque contra ti, somente contra ti pequei. Purifica-me com o sopo, diz o rei. E por último ele diz, e cria em mim um coração puro. Sob as palavras de Natan, Davi viu os seus pecados. Entendeu? Que precedendo o pecado de adultério e de assassinato, estava a violação da sua submissão a Deus. Pecado contra Deus, ele diz, eu pequei contra ti, em primeiro lugar. Porque todo pecado, primeiramente, é contra Deus. Não há nada de atraente, não há nada de bonito no pecado. O diabo é que faz ele ficar atraente ou bonito. Porque o pecado, ele só diminui. Ele é desumano. Se ele diminui, se ele é desumano, então ele é estúpido.
Mas, quando você reconhecer o seu pecado, confessar o seu pecado, eu quero lhe dizer uma coisa: esqueça dele. Esqueça dele. Sabe por quê? Porque o diabo algumas vezes vai chegar do teu lado e vai te acusar por algo que você já confessou e se arrependeu e já abandonou. E quando você for abrir a sua boca para cantar, e quando você pegar o seu instrumento para tocar, e quando você pegar a palavra para falar, ele vai dizer: você não pode fazer isso. Então, pecados confessados e perdoados precisam ser esquecidos. E Deus diz que os nossos pecados são lançados no mais profundo dos mares. Mas quando, irmãos, você confessa o seu pecado, quando você se rasteja diante de Deus, nós não somos diminuídos, mas nós somos dignificados. Porque quando aquele filho voltou para a casa do pai, ele achava que ia encontrar um pai que fosse cobrar muitas coisas dele. Mas o pai simplesmente abraça ele, beija ele, dá uma roupa nova para ele, põe um anel de filho na mão, manda pôr sandália nos seus pés, manda matar o boi gordo e manda fazer uma festa e diz: filho, não precisa dizer mais nada, não diga mais nada, vamos para a festa, porque é assim que Deus recebe todo aquele que se arrepende. Ele faz festas. Os pecados de Davi, por grandes que fossem, foram largamente superados pela graça de Deus. Amados e queridos irmãos, nós temos um número finito de formas de pecar, mas Deus tem infinitas formas de nos perdoar. Nós cometemos pecados de geração em geração, após geração, e pecar não requer muita imaginação, mas perdão, salvação são diferentes. Todas as vezes que acontece, é algo novo, é algo surpreendente, porque a Bíblia diz que a salvação do Senhor é como uma aurora que se renova a cada manhã. Deus não quer religiosidade. Deus não quer que se rasguem vestes. Deus não quer que você faça teatro diante dele. Deus quer que rasgue o coração e se coloque diante dele. Amado e querido Salvador, nós buscamos a tua face nesta noite. E estamos aqui na tua presença. Eu sei que há muitos aqui nesta noite que precisam rasgar os seus corações. Eu peço que pela ação do teu Espírito Santo, o Senhor possa fazer isso agora. Que cada um de nós possamos estar olhando, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para a frente, nem para a pessoa que está atrás, mas que nós estejamos olhando para nós mesmos, como nos aconselhou o apóstolo Paulo: examine-se o homem a si mesmo, e que nós possamos estar olhando dentro de nós e consigamos enxergar quem somos nesta noite. Mas em nome de Jesus, recebe cada oração de perdão nesta noite, Jesus. Senhor meu Deus, que cada um dos teus filhos que buscam a tua presença agora possam sentir o consolo da tua graça. Que nesta noite nós tenhamos uma igreja limpa e purificada. Uma igreja que entende que vivemos uma condição de pecador, mas nós temos um Deus
que está pronto a nos perdoar de todas as nossas falhas. Deus, que nesta noite toda a consciência seja purificada e que não haja mais acusações. Há pessoas aqui nesta noite que ainda vivem no passado, estão presas a coisas que fizeram há anos atrás, e Satanás ainda as aprisiona, as acusa, as faz chorar, as faz se tornar pessoas improdutivas, pessoas que não conseguem caminhar diante de Ti, Senhor, porque se sentem acusadas, mas que nesta noite sejam renovadas pelo poder de Jesus Cristo, e que o Teu sangue possa purificar cada mente nesta noite, e que estas pessoas livres possam Te louvar, possam Te servir, possam trabalhar para Ti, sem mais acusações. Cura cada coração e cada mente nesta noite, pelo sangue do Teu Filho Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Jesus. Já transformou minhas trevas quando estendeu a sua mão. Estender a sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, pobre perdido, sem Jesus, mas Ele estendeu a sua Te veo en los momentos de dolor, te veo en la noche